Boa noite para todo mundo. A nossa aula hoje é sobre métodos anticoncepcionais. Nas outras aulas, a gente conheceu o sistema genital feminino, né? A gente conheceu os principais distúrbios ginecológicos e hoje a gente vai ver um pouco sobre métodos anticoncepcionais, beleza? E assim, o que são os métodos anticoncepcionais? Né? De uma forma bem resumida, né, e bem objetiva, eles servem para evitar a gravidez, não é? É o que todo mundo, né, é a resposta que vem à cabeça de todo mundo, que eles servem para evitar a gravidez. Aí você me pergunta, professora, qual é o melhor método anticoncepcional que existe? Me falem aí na opinião de vocês, sem ser como profissionais, mas me falem como pessoas, né? Quem aí, vocês acham qual que é o melhor método aí? Qual que vocês acham? Qual que é o melhor método anticoncepcional? Fizeram a camisinha? A Luísa falou a tabelinha. Quem que falou a camisinha? Rafael. Rafael, mas quem? Falem, gente, no bate-papo. Vamos interagir. Quem quiser ligar o som também pode ligar. Só um de cada vez. Vamos lá, gente. O resto do pessoal aí, qual método vocês acham mais confiável? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Ó, tem mais gente. Vamos aí, me falem aí. Estão tímidos? O injetável, Luciana, acho que é o injetável. Mais alguém? Tem uma opinião aí? Então, gente, quando alguém perguntar para vocês, né, seja paciente, seja quem for, o melhor método é aquele que o paciente e o seu parceiro, né, no caso, confia e vai conseguir aderir. Então, não existe o melhor método, né? O melhor método é aquele que o paciente consegue aderir, é aquele que ele confia, né? Vamos supor, igual a Luísa falou da tabelinha, né? Só resumindo, gente, a tabelinha, ela não é muito indicada, tá? Ela tem baixa eficácia, por conta que a mulher ela precisa ter um ciclo menstrual regular. Mas assim, vamos supor que você indica a tabelinha para uma mulher, né? Você fala da tabelinha para uma paciente. O que adianta você falar, né? Explicar ali a tabelinha se a mulher ela não tem um ciclo menstrual regular, né? O que adianta você indicar ali um implante, né? Sendo que a paciente não tem condições financeiras, né? O que adianta você indicar ali a pílula anticoncepcional, sendo que a paciente ela não dá certo com a pílula, né? Ela sofre vários efeitos colaterais, né, por conta da pílula. Ou a paciente, ela não tem ali um comprometimento com os horários, né, porque a gente sabe que a pílula, você tem que tomar ela todos os dias no horário correto. Então, assim, a gente tem que estudar cada caso, né, na hora de passar uma orientação, né, fazer uma orientação, enfim, né, a gente tem que conhecer cada caso, né, até para nós mesmos na nossa vida pessoal. A gente não vê qual se encaixa melhor pra gente. Tem mulher que não gosta de fazer o uso da pílula, porque esquece o horário, né? Tem mulher que não gosta de usar o método da tabelinha porque não confia, não tem um ciclo regular. Então, assim, o melhor método, primeiro, é aquele que ela confia, tá? E segundo, é aquele que ela vai conseguir aderir. Tá? Vocês concordam comigo? Agora, quando alguém perguntar para vocês qual é o melhor método, você nunca vai responder de cara qual que é o melhor, né? Primeiro você tem que conhecer a situação e aí sim explicar ali qual que é o melhor método, tá? Então, por isso é muito importante que nós da área da saúde conheça assim todos os métodos que existem, tá? Então, a gente tem que ter um conhecimento muito profundo em relação a esses métodos, tá? Porque até então é a gente, né, que
que está ali junto no planejamento familiar, tirando as dúvidas, né, das mulheres, dos parceiros, né? Então, assim, a gente precisa saber de todos os métodos, tá? Todos, mesmo que não seja só o que o SUS ofereça, porque não é todos que o SUS oferece, né? Mas vai que a paciente, ela quer fazer isso por conta própria, né? Tem condições, então, enfim, a gente tem que apresentar sempre todos os métodos, tá? E eu vou começar a falar sobre o método comportamental, né, ou de abstinência periódica. O nome mesmo já fala, comportamental, né? É aquele método que vai ter eficácia, né, vai ter eficácia correspondente ao teu comportamento, tá? Você fala assim, explica isso, professora. Ou seja, esse método, ele vai identificar o período fértil da mulher, tá? E durante o período fértil vai ter a abstinência sexual. Ou seja, a mulher ela não vai ter relação sexual durante o período fértil dela, tá? E um exemplo desse método é a tabelinha e o método Billings, tá? A tabelinha a gente já aprendeu na primeira aula, né? Que é onde você conta a partir da data da última menstruação da mulher, né? Você pega o primeiro dia da data da última menstruação da mulher, né? E conta 14 dias em cima desse dia, né? Aí você acha o dia pico, circula 3 números antes e 3 números depois desse número pico, tá? E o período fecha dessa mulher. Tá? Então, o primeiro método a gente já estudou na primeira aula, que é a tabelinha. E a gente também tem o método Billings. Quem já ouviu falar do método Billings? Falem no bate-papo, se vocês sabem o que é, se vocês já ouviram falar. Ó, a Luísa falou que tem mulher que não pode usar hormônio, né? Isso aí, tem mulheres, gente, que tem, assim, vários... sofrem com muitos efeitos, né? Colateral aí, relacionados ao hormônio. Então, assim, não é todas as mulheres que podem fazer o uso aí de métodos à base de hormônio, tá? Quem já ouviu falar do método Billings? Falem aí no bate-papo. É novo para vocês? E é um método antigo, tá? Ó, Luísa não. Mas alguém já ouviu falar do método Billings? E lembrando, gente, que esse método comportamental, ele não é muito indicado, principalmente hoje em dia, já que são métodos mais antigos. Então, assim, ele não é muito utilizado e nem recomendado, tá? Porque tem outros métodos, assim, muito mais eficazes, não é desmerecendo, mas, assim, para a mulher conseguir ter eficácia com esse método comportamental, ela precisa ter um ciclo muito regular, ela precisa observar bastante o seu corpo, conhecer bastante o seu corpo, né? E o parceiro também. Então, gente, eu vou explicar, então, vocês não conhecem, né? Realmente o pessoal não conhece muito bem porque é um método mais antigo. E o método Billings, ele é uma técnica natural. E o principal objetivo é identificar os períodos férteis e inférteis de uma mulher. Você fala, ah, professor, isso eu já sei. Mas como que eu vou identificar esse período fértil e infértil? Através do muco cervical, tá? E esse muco cervical, ele é encontrado ali logo na entrada da vagina, tá? As mulheres ainda entendem, né? Que todo mês tem um período que a mulher ela fica mais úmida, tá? E é a partir dessa observação que a gente vai identificar o período fértil, tá? E a partir disso a gente vai conseguir evitar ou planejar uma gestação, tá? O muco, gente, ele indica alterações hormonais que o corpo da mulher sofre durante o ciclo menstrual, tá? Então, ele sinaliza a menstruação, os dias férteis e não férteis. Tá, então vamos lá falar desse muco. O que acontece? A cérvix, que é aquela região entre a vagina e o útero, depois da menstruação, ela é tamponada, tá, por um muco espesso. Imagina um gelo lá na cérvix. Vocês conseguem imaginar? Então, logo depois da menstruação, esse muco ele fica ali bem assim solidificado, tá? E durante esse tempo que esse muco tá ali,
né? Ele protege o útero, né, de infecções externas e também dos espermatozoides. Por isso que quando a mulher não está no período fértil, ela não engravida, porque além do ovócito não estar aqui na tuba uterina, vai ter esse muco criando essa barreira. Então, vocês entendem por que quando a mulher não está no período fértil, ela não engravida? Porque além do ovócito não estar lá na tuba uterina, tem esse muco bem espesso na cérvix. E quando esse muco está bem espesso na cérvix, quer dizer que a vagina vai estar o quê? A entrada da vagina vai estar o quê? Me falem aí. Falem aí, gente, vão participar. As dúvidas eu tiro depois, tá? Me falem aí. Vocês entenderam? Que esse método, ele funciona, né? O objetivo dele é a gente vai observar esse muco cervical, tá? E eu falei que logo depois da menstruação, esse muco, ele tampa ali a cérvix. Ou seja, né, além de não entrar nenhum tipo de micro-organismo no útero, não vai entrar também nenhum espermatozoide, porque esse muco, ele vai servir de barreira. Entenderam? Então, se esse muco tá ali bem espesso na cérvix, o que vocês... A vagina vai estar o quê? O que vai acontecer na vagina? Ela vai estar o quê? Vamos lá. Alguém chuta? Gente, se esse muco tá endurecido ali na cérvix, a mulher ela vai estar molhada? Quem concorda que a mulher vai estar molhada ali na entrada da vagina? Ela vai estar com bastante secreção. Vocês concordam com o Walter? O muco, ele tá endurecido lá na cérvix. Será que a vagina ela vai estar com secreção? Será que a mulher ela vai se sentir molhada nesses dias? Seca. Exatamente. Tá? Então, gente, quando a mulher tá seca ali na entrada da vagina, quer dizer que ela não está no período fértil. E por que ela não está no período fértil? Porque esse muco espesso está lá na cérvix, fazendo uma barreira para o espermatozoide não subir. Imagina que esse muco é um segurança. Muco cervical. Imagina que esse muco cervical é um segurança. Ele fica ali na porta do útero, tá? Então, logo depois da menstruação, esse muco ele fica espesso e não deixa nada entrar. Então, quando esse muco está congelado lá na cérvix, a vagina vai estar automaticamente seca, tá? Só que ao longo dos dias, né, principalmente aí próximo ao 14º dia, né, esse muco é como se fosse um gelo. Ele vai derreter e escoar pela vagina, entendeu? Então, quando a mulher estiver se sentindo úmida, é que ela está no período fértil. E quando ela estiver se sentindo seca, é porque ela não está no período fértil. E por que ela não vai estar no período fértil? Porque lá na entrada do útero está esse muco lá, como se fosse um segurança, impedindo o espermatozoide de entrar. Deu para entender? Ficou claro? Então, a partir daí, a mulher consegue identificar ali mais ou menos se ela está no período fértil ou não. Se ela está menstruada, obviamente ela não está no período fértil, né? Que é o sangue vermelho, né? O sangue. Se ela estiver seca, ela também não está no período fértil, né? Se ela estiver levemente molhada, é que ela está próxima aí do período fértil. E quando ela estiver bem molhada, bem úmida, né? Bem secretiva, é porque ela está no período fértil. Tá? Vou colocar a imagem para vocês verem. Ó, eu coloquei até essa imagem aí, ó, método Billings, né, ou da ovulação. A mulher, quando ela tá menstruada, né, vermelho para os dias de menstruação. Verde é quando ela se sentir seca, ou seja, sinal verde. Amarelo é quando ela se sentir levemente molhada, aí ela tem que prestar mais atenção.
né? Os dias que ela tiver molhada, tem um neném aqui. É até engraçadinho, né? Porque se você tem relação sexual, você ganha. Quando você estiver bem úmida, você corre um grande risco de engravidar, tá? Tem uma outra imagem aqui que mostra como é esse muco. Ó, quando a mulher tá no período fértil, o muco, gente, ele é bem clarinho, tá? Ele é bem clarinho e bem fininho, tá? É como se fosse uma aguinha. Deu para pegar, então? Podemos prosseguir? Que a aula de hoje ela é bem grandinha, são muitos métodos. Então tá, então vamos prosseguir, tá? Agora eu vou falar sobre os métodos anticoncepcionais de barreira. O nome mesmo já fala, barreira, tá? Então são aqueles métodos que formam a barreira e não deixam o espermatozoide subir para o útero, tá? E o exemplo disso, a gente tem a camisinha, o diafragma e o espermicida, tá? A camisinha, eu imagino que todos já conheçam, né? Que ela é bem utilizada, né? E também ela é bem popular, tá? Então, assim, a camisinha ela é um método contraceptivo de barreira, ela é um material feito de látex. E, gente, a camisinha, ela impede que o espermatozoide suba para o útero. Mas uma informação muito importante, e assim, eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham em mente isso, que a camisinha, independente de outro método, ela sempre deve ser utilizada, tá? E por quê? Me falem aí por quê que ela sempre deve ser utilizada. Independente se a mulher usa DIU, seja o que for, a camisinha ela sempre tem que ser utilizada, tá? Vocês da área da saúde, nunca a camisinha ela sempre vai ser um uso ela é um uso obrigatório, vamos dizer assim, tá? Exatamente, pois só ela previne aí a IST, tá? Que é as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, gente, independente se a mulher quer engravidar ou não, a gente tem que sempre recomendar o uso da camisinha. Porque vê se vocês concordam comigo, né? As pessoas ficam com medo só de engravidar, mas elas esquecem que as doenças estão aí, tá? Eu, né, tenho várias amigas minhas e conhecidas, enfim, chega assim e fala, Brenda, tô com medo de engravidar porque eu tive relação sexual desprotegida. Aí eu falo assim, mas só o medo de engravidar? Às vezes a gente parece ter chata, né? Mas assim, é só o medo de engravidar que você tem, né? Alguém já chegou em vocês e falou assim, ah, amiga, amigo, eu tô com medo eu tô com medo porque eu tive uma relação sexual desprotegida, eu tô com medo de adquirir alguma doença. Já chegou alguém e falou isso para vocês? Não. O povo, né, só tem medo da gravidez, né? E a gravidez, gente, é muito assim, né? A doença é muito pior do que gravidez, tá? Porque a gravidez não é uma doença, né? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E isso, gente, é de pessoas estudadas, não é pessoa com falta de informação, não. A pessoa só não quer engravidar. Mas, às vezes, ela não pensa na doença, né? E a camisinha, gente, existem dois tipos de camisinha, tá? A feminina e a masculina, tá? Vocês já ouviram falar da camisinha feminina? Falem aí. Vocês perguntaram aí se o coito interrompido é considerado um método contraceptivo. Não, gente. Na verdade, ele faz parte de um método, né? Vamos supor da tabelinha, né? A mulher, ela conta os períodos férteis e durante esses dias não pode ter o coito, né? Ou então é melhor ter abstinência sexual, mas se, né, não tiver abstinência sexual, não pode ter ejaculação. Então, assim, ele entra, mas ele não é considerado, de fato, um método contraceptivo, tá? Então, gente, a camisinha feminina, ela é muito pouco falada, tá? E ela também é muito pouco utilizada, tá? Porque é o seguinte,
né, a colocação dela realmente é mais chatinha. Eu vou colocar a imagem para vocês, tá? Mas ela também é super eficaz, tá? Tanto que ela tá tão escassa que quando dava, né, minhas aulas presenciais, eu, né, tentava arrumar um material como diafragma, enfim, para levar para meus alunos verem. E eu fui na farmácia tentar comprar camisinha feminina, não achei, fui mais de 4 farmácias. Tem um amigo meu que é enfermeiro no posto de saúde, não tinha também, né? Então, assim, né, ela é muito pouco utilizada. Daqui a pouco vai parar até de ser fabricado, se já não parou, né? Tô falando porque realmente eu fui para tentar comprar, para levar para vocês, não consegui. Ó, aqui a gente tem a masculina e aqui a gente tem a feminina. Como que a feminina ela é bem grande, tá? E se vocês observarem, a feminina... Ih, calma aí, gente. Se vocês observarem, a feminina, ela tem 2 extremidades, tá? Ela tem essa extremidade que vai ser colocada dentro da vagina, tá? E ela é uma extremidade fechada, né? Óbvio, para o espermatozoide não subir. E a gente tem essa extremidade aqui, que é aberta para receber o pênis, né? E essa parte, ela fica do lado de fora da vagina, tá? Eu vou colocar a imagem aqui, como é que coloca ela, né? Assim, gente, como eu falei, né? Não é um método muito... Olha a imagem. Tá tudo no slide, tá, gente? Eu coloquei também sobre a camisinha masculina, mas eu não vou focar muito aqui, porque eu imagino que vocês já saibam, mas de qualquer forma tá lá, tá? Então tá aí, né, a forma de uso. Ela fica, ó, como eu falei, a parte que é fechada é coloca dentro da vagina e essa parte, a extremidade aberta, ela fica assim, ó, tá? Ela tem que ficar assim do lado externo, para fora, né? Do lado externo. Beleza? Deixa eu ver as dúvidas aqui de vocês. Deve incomodar bastante, por isso que as mulheres não fazem o uso, deve ser horrível de cortar. Então, gente, realmente, né? Ela não é muito, não é nem questão de conforto, né? Ela não é muito visivelmente, né, agradável. Então, muitas mulheres, infelizmente, não adotam aí esse método, porque quando a mulher ela mesma tem a opção de colocar nela mesma, né, de fazer o uso, né, ela fica mais confiável. Agora, tem muitos momentos que a mulher ela não sabe se o parceiro usou ou não. Então, assim, para você não ficar muito dependente, né, é bom aí ela se prevenir, não ficar na mão do outro parceiro. Mas, assim, né, mas aí é particularidade de cada um, tá? Então, gente, vamos lá, vamos prosseguir. Agora eu vou falar do diafragma. Vou colocar a imagem para vocês também. Quem já ouviu falar do diafragma? Essa aula, gente, eu trabalho muito com imagens, porque senão vocês não conseguem visualizar, né? Mas tá tudo no slide, né? Lembrando, tá tudo no slide. Ó. Quem já ouviu falar do diafragma? Falem aí. Ó. Luciana já. Mas quem? Luísa, Juliana. Mas quem? Todo mundo já ouviu falar do diafragma? Então, gente. Ah, Juliana, não. Que errado, então. Então, gente, o diafragma, vocês podem perceber aí, ó, que ele é como se fosse um anel, né, flexível, e ele é envolvido por uma borracha fina, tá? E ele impede que os espermatozoides entrem no útero, tá? Mas o diafragma, né, para ele ser eficaz, a mulher ela deve colocar na vagina ali entre 15 a 30 minutos antes da relação sexual, e ela só deve retirar horas depois do ato sexual, né? Recomenda ali, né, até entre 6 a 12 horas, tá?
Então, ele também não é um método muito utilizado, porque a mulher, ela, depois do ato sexual, ela tem que ficar um pouco ali com o diafragma ainda, tá? Então, assim, por isso que ele também não é muito utilizado. Olha aqui onde ele fica. Olha, é como se fosse um copinho, ó. Ele é como se fosse um copinho, né, que encaixa ali no colo do útero, né? E ele usa espermatozoides, tá vendo os espermatozoides aí na foto? Ele não consegue subir para o útero, né? Ele é colocado aí nessa região e ele não consegue subir para o útero, tá? Porém, é um método, né, que ele deve ser utilizado com outro método, né? Ele deve ser um uso combinado, tá? Então indica que, né, que ele seja usado junto com o espermicida, né, para ter uma maior eficácia. Por quê? Né? A gente sabe que o espermatozoide, né, ele tem ali uma vida útil.